Olá, se você tem uma Bíblia e quer acompanhar hoje, abra no capítulo 1 de Josué. Capítulo 1 de Josué, enquanto você encontra o seu lugar, desafio você a pegar a sua Bíblia, tê-la em mãos, fazer anotações para que isso fique com você. Uma das coisas-chave, se você vai crescer e se desenvolver como líder ou simplesmente como um seguidor de Cristo, é que você tem que se assegurar de tomar notas e voltar a elas. Você vai ouvir lições hoje que Deus quer que você não apenas escute, mas lições que Ele deseja implementar e pressionar em sua vida. E a única forma de realmente fazer isso é anotar essas coisas e voltar a elas. Deixe-me dizer, esta é essencialmente uma lição que está próxima do coração deste pastor. Acredito que esta é uma lição que pode ajudar qualquer pessoa em seu caminhar com Cristo e qualquer líder que esteja à frente. Porque quero falar sobre a coragem que a liderança requer. Ouça-me atentamente ao dizer isso, porque às vezes posso falar sobre a coragem na liderança e você pensa que não é líder. Mas escute-me, todo mundo é um líder, e a pessoa mais difícil de liderar é você mesmo. Nunca esqueça disso. Em outras palavras, mesmo sem liderar uma organização ou igreja, continuo liderando ao escolher minhas decisões e opções. Peço a Deus que faça isso. Verás isso no que vamos olhar. Todos nós somos líderes porque devemos liderar nossas vidas na busca por Jesus Cristo. E, no entanto, a Bíblia nos dá verdadeiramente uma espécie de esquema de como devemos liderar, como devemos viver. Está aqui no capítulo 1 de Josué. Vou te dar um pouco mais de contexto. Vamos ver com mais detalhes o contexto do que acontece no início deste livro. Moisés liderou a nação por longos 40 anos. Pense nisso por apenas um minuto, verdadeiramente. Ele saiu de um capítulo muito obscuro de incredulidade. E eu realmente quero que você ouça isso, porque muitas vezes em nossas vidas, muitas vezes em nossa liderança, o que nos coloca em problemas é esse capítulo extremamente obscuro de incredulidade. Deus está nos chamando para algo. Deus nos chama para algo. Deus nos direciona para uma área na qual talvez nunca estivemos, e isso certamente requer fé. E assim devemos avançar, devemos acreditar, mas conscientes de que os filhos de Israel não o fizeram. Saem, portanto, deste obscuro capítulo de incredulidade, e esta geração deve, sem dúvida, enfrentar alguns desafios, escute-me bem, que nunca enfrentaram antes. Isso soa familiar para alguém? Enfrentar desafios na sua vida pessoal sem nunca ter feito isso antes. Enfrentar desafios como pastor ou líder, sem ter percorrido esse caminho antes, tendo o desconhecido à sua frente. E se você liderar o suficiente e viver o suficiente, sempre terá o desconhecido à sua frente esperando por você. E é exatamente aí que eles se encontram. Eles têm vagado pelo deserto durante 40 anos. Perderam uma oportunidade no seu passado. E agora esta nova geração tem uma nova oportunidade diante deles. Aprenderão com seu passado, vão se lançar ao seu futuro. Isso realmente importa. E aqui estão. Pensem nesta nova geração. Novos desafios. Todos nós enfrentamos novos desafios. E a jornada começa pela manhã. Josué tem seguido atentamente e agora é exatamente o momento para Josué liderar. E Deus vem ao seu homem. O que você recebe no capítulo 1 de Josué, certifique-se de entender. Deus vem ao seu homem e, escutem estas palavras, e lhe dá um plano para o sucesso. Realmente, verdadeiramente poderia ter chamado esta mensagem ou um plano para o sucesso. Se você está vendo isso e talvez seja seguidor de Cristo, mas ainda não lidera um ministério ou ainda não se lançou como pastor ou líder leigo no sentido de guiar algo na igreja, talvez você não faça isso. E eu te diria, até na vida, é realmente um plano para o sucesso. Mas e se você lidera uma grande organização ou uma grande igreja e se pergunta, como posso continuar avançando? Este é um plano para o sucesso. E aqui está o que me parece interessante. Deus vem ao seu homem em um tempo desconhecido e o que ele faz? Agora, escutem, pois muitos de vocês enfrentam novos desafios. É um tempo bem desconhecido na sua vida. O que Deus diz ao seu homem? Escuta, ele fala. Você precisa de força, coragem. Deus traz isso ao enfrentar fé, desafio, dificuldade ou adversidade. E se Deus viesse até você, o que diria? Ele diria que, de fato, você precisa de muita força e coragem. Realmente, se você tirar um tempo e ler o capítulo 1 de Josué, do início ao fim, nesse capítulo, 4 vezes a Bíblia fala sobre força e coragem. Agora deixe-me dizer-lhe o que a palavra força realmente significa da minha perspectiva, do dicionário do que acontece. A palavra força é poder para resistir ataques.
Baseando-nos em Efésios 6, sabemos que estamos em guerra, batalha e temos um inimigo. Efésios 6 é de fato chave para entender o que você precisa neste momento. A Bíblia te guia claramente. Se você se sente desanimado, enfrenta desafios ou está no desconhecido, pensando em seu ministério, vida ou casamento, lembre-se, Deus indica a necessidade de ter poder para resistir aos ataques. A palavra coragem significa isto: enfrentar o perigo ou as dificuldades com confiança. Agora pense nisso por um minuto: enfrentar perigo ou dificuldades com confiança. Deus diz o que precisamos em liderança. Pense nisso. A coragem necessária para a liderança é essencial. Precisamos de força e de coragem. Agora deixe-me dizer, a primeira coisa que quero lhes dizer é que eu posso não ser a melhor pessoa para demonstrar força e coragem, porque nem sempre tive força e coragem na minha vida. De fato, não me lembro da primeira vez que fui a uma viagem missionária. Orava sobre onde Deus queria que fôssemos como igreja. Tínhamos uma senhora liderando de certa forma o nosso planejamento sobre onde iniciar missões através da nossa igreja. E eu tinha 26 anos. Ela perguntou: para onde quer ir, pastor? Eu disse: vamos para qualquer lugar, exceto África. Realmente quero começar aos poucos. Definitivamente não iremos para a África. E onde exatamente você acha que acabei indo? Acabamos indo para a África. Fomos para o Zimbábue e depois seguimos para a Zâmbia e começamos a trabalhar lá. Agora, nunca tinha ido à África. Serei honesto com vocês. Tenho pavor de cobras e essa era a principal razão para não ir à África. Eram as perigosas serpentes que habitavam lá. E isso eu nunca esquecerei. Finalmente chegamos lá e eu estava com um grupo. Eles capturaram o meu líder de louvor e a mim, nos colocando em um complexo isolado, situado bem no meio do nada, lá na Zâmbia. Depois o resto da nossa equipe voltou para trabalhar em outra região. Estávamos fazendo uma conferência de pastores pela manhã. Nós nos levantaríamos, um guia nos levaria para ver uma igreja. Seguiríamos este caminho por uma área de arbustos. Nos levavam àquela igreja, ensinávamos, voltávamos para almoçar, depois de volta para as sessões da tarde e de volta à noite. Bem, depois de estar 2 dias lá, no nosso terceiro dia, quase no final da última sessão da noite, o guia que nos levava e trazia pausadamente comentou: olha, não vejo minha família há 3 anos. Você se importaria se eu ficasse aqui e passasse tempo com minha família? Eram mães, pais, irmãos, irmãs. E ele nos perguntou: posso ficar e estar com minha família? Se você apenas seguir este caminho, você volta para onde está hospedado agora? Para ser honesto com você, o que eu queria dizer era: de jeito nenhum. Não vou caminhar sozinho pela montanha, onde não sei quais animais existem aqui, e há serpentes e todas essas coisas. Isso é o que eu queria dizer. Mas querendo ser espiritual, gentil e amigável, eu disse: não tem problema. Podemos voltar sozinhos. E assim, meu líder de louvor e eu saímos daquela igreja para a completa escuridão da noite, com apenas uma pequena lanterna, e começamos a voltar para o complexo. Bem, pouco depois começamos a caminhar por ali assustados, um ao lado do outro. Nunca tinha caminhado tão perto de outro homem antes. Estávamos muito juntos, quase colados, tentando voltar. Ao chegar à metade, comecei a ouvir pela vegetação rasteira. Eu podia ouvir passos se aproximando de nós. E tenho que dizer, terror, medo, assustados, qualquer que seja a palavra que melhor se traduza para a sua vida, eu digo. E estávamos intimidados. Olha, já estávamos juntos e nos aproximamos mais. Tenho certeza que a razão de nos aproximarmos é não saber se era tigre, leão, não sabíamos nada. Eu pensava que, ao nos atacar, ficaria perto do companheiro para empurrá-lo, fazendo-o se sacrificar pela equipe e assim poder escapar. Por outro lado, acredito que ele pensava o mesmo. Estávamos absolutamente aterrorizados e só ouvíamos garotos. Começamos a recuar de alguma forma, a nos afastar, pensando: isso não é bom. Íamos tentar virar e correr, e te conto que naquele momento, de repente, o medo de fato se apoderou de maneira avassaladora dos nossos corações naquele caminho. E tivemos que olhar para baixo. Era uma galinha. Faça-me o favor. Então, admitirei que não sou a melhor pessoa para falar sobre força e coragem, mas esta história me ajuda por uma razão. Quero que você realmente pense nisso, independentemente da sua fase da vida. Este é Deus falando com seu homem, e seu homem vai de fato enfrentar uma tarefa bastante desafiante. Leve meu povo à terra prometida. Agora você pensa quanto tempo isso vem acontecendo? Você pensa em quanto tempo passou desde que Deus disse que te daria um lugar, que te daria uma terra. E todo esse tempo passa.
E agora aqui está o homem e aqui está o plano. E Deus está dizendo que você precisará de força, coragem, porque ao cruzar, mesmo para o outro lado, há coisas que quero que você conquiste. E assim Deus dá a Josué um plano para enfrentar crises. É o plano exato que você e eu precisamos. Preste atenção ao que é dito no versículo 1. Após a morte de Moisés, o Senhor falou a Josué, filho de Num, dizendo: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa o Jordão, tu e todo este povo, em direção à terra que estou dando aos filhos de Israel, a terra que pertence a Israel. Cada lugar onde pisar o teu pé te o dei sem exceção, tal como falei a Moisés. Está construindo confiança em seu homem. Ele está dizendo, assim como estive com Moisés, da mesma forma, estou aqui para te guiar. Em cada passo que você der, estarei contigo. Essa é a promessa de Deus. Vemos isso no Novo Testamento, onde Jesus diz que nunca te deixarei, nem te abandonarei. Onde a Bíblia nos diz em Mateus 28, ele diz que quer que você vá por todo o mundo. Ele diz, estou contigo onde quer que você vá. Assim vemos isso nas Escrituras para o homem de Deus, para o seu povo, como o plano do que ele os chama a ser. E assim, ele diz isso desde o lado do deserto e deste Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hititas e até ao grande mar, em direção ao pôr do sol, será sem dúvida o teu território. Isso remonta a Abraão. Eu apenas darei o alcance da nação. Estarei contigo e assegurarei que obtenhas o que foi prometido. Faça uma pausa, preste atenção. Vou te dar exatamente o que tenho reservado para ti, se me seguires. Essa é uma grande palavra para falar agora. O que Deus tem para ti, onde estiveres, pelo que passes, sejam dúvidas, medos ou o desconhecido que te sobrecarrega. Agora o acordo. Seguir a Deus, ele mostra o que tem para você, fará chegar até você. Isso ele diz a Josué. Nenhum homem, observe, poderá te enfrentar todos os teus dias. Assim como estive sempre com Moisés, estarei contigo. Não te falharei nem te abandonarei jamais. E então diz isto, e realmente acredito que é a palavra de Deus para nós. Seja forte e corajoso, porque você dará ao povo a posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Sê somente forte e muito corajoso. Tem cuidado de fazer conforme a toda a lei que Moisés, meu servo, te mandou. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que você possa ter sucesso onde quer que vá. Este livro da lei não se afastará da tua boca. Deverás meditar nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo o que está escrito nele, porque então farás prosperar o teu caminho, então terás sucesso. Não te ordenei expressamente que sejas forte e muito corajoso? Não tremas nem te desanimes jamais, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Com que frequência precisamos ouvir essas palavras como líderes? Com que frequência Deus diz seja forte e corajoso? Então, há verdades essenciais que quero que você veja. Vamos analisar o texto extraindo diretamente o que Deus nos comunica. E nos desafios da vida número 1, Deus ensina que a força e a coragem são absolutamente essenciais. Não importa em que nação você esteja, organização ou igreja que lidere, nem o que aconteça em sua vida ou ao que Deus te chame, não importa onde você tenha estado ou vá, Deus está aqui, é o que você precisa. Certifique-se de entender isso, porque o medo nos aprisiona. O medo ataca a todos nós. De alguma forma, todos nós podemos enfrentar o medo. A força e coragem são de fato necessárias para chegar onde quero levar-te. E diríamos, por que são necessárias força e coragem? Aqui, a razão. Deus não nos chama para cumprir nossos propósitos, mas para cumprir os seus, que são maiores do que nós. Pense nisso por um momento. Somos chamados a cumprir o propósito de Deus. Ele diz, olá, esta é a terra escolhida, onde Ele quer minha nação, meu povo. Eu tenho te levado a este lugar e Josué é maior do que você. Isso é sobre mim. Então você precisará de força e coragem. Acho interessante o versículo 2. Olha a terra que eu lhes dou. Esse é o propósito de Deus. Deus diz que tem algo para dar a vocês. Deus te diria, se você é um pastor, há coisas que quero fazer na sua igreja que são maiores do que você. Então preciso que tenhas força e coragem comigo para alcançar estas coisas às quais te chamo. E pense nisso para a sua vida. Há coisas que Deus te criou e quis que você crescesse nelas. Então você vai precisar crescer nele e ter fé, crença, força e coragem se realmente vai possuir essas coisas. Então a terra que lhes dou, esta é a terra prometida por Deus. São 40 anos de perguntas. Tudo isso está de fato acontecendo ao redor das vidas de vocês. E agora, Deus deseja que vocês conquistem uma terra.
Quero que pense nisso por um minuto. Se você é um pastor ou lidera de alguma forma na sua igreja, esse é o nosso chamado. Sabe, ao pensar em Josué, lutavam pelo solo, combatiam pela terra, solo que podiam realmente tocar, viver e criar famílias. Tu e eu lutamos pelas almas, tu e eu, pelos corações e mentes dos homens para que se entreguem a Cristo. Levamos esta gloriosa mensagem que transformou nossas vidas a outros para que também mude as suas. E assim, somos como eles foram chamados a conquistar. Deus quer ganhar corações e vidas através de nós. Escute isso, vou te dar boas notícias que certamente te ajudarão aqui. Deus fez suas promessas e com certeza Deus executa seu plano. Escute isso. Vemos neste texto, pense por um minuto. Deus diz que a terra que prometi Deus fez suas promessas. E agora, através de Josué, através do povo de Israel, está realizando seus planos. Se eu pudesse te alcançar, te sacudir para entender a importância do que digo, agora seria esse momento. Preste atenção, Deus fez suas promessas para você e se você seguir, Ele está trabalhando em seu plano. Esse é o plano para o sucesso. Olha, saiba disso, Deus fez suas promessas para você e Deus está executando seus planos. Vem a Josué e lhe diz, quero que confies em mim, que me sigas, que me escutes. E isso é o que Deus nos diz hoje. Confia em mim, segue-me, quero que me escutes realmente. E isso é exatamente o que Deus quer que aprendamos. Isso é o que Deus deseja nos ensinar. Deus quer te ensinar. Pense nisso. Deus te diria, eu te amo onde quer que você esteja, seja lá o que enfrente, confie em mim. Onde quer que esteja, não importa o que esteja enfrentando, é crucial me seguir e escutar atentamente. Sabe o que eu acho interessante? Isso ajuda o meu coração e acredito que te ajudará. Quero que você veja que Deus reconhece que estão enfrentando circunstâncias realmente difíceis. Note isto, Deus vê suas dificuldades, Ele sabe, pense nisso. Moisés morreu, eles enfrentam um rio transbordado, eles enfrentam um desafio massivo diante deles. Não é como, sabe, incrível para mim? Às vezes, como pastores, líderes de igreja ou seguidores de Cristo, pensamos que se Deus está, é fácil. Não, tempo fora. De jeito nenhum. Isso não é verdade. Pense nos desafios de Moisés, nos desafios de Josué, Davi, Pedro e Paulo. Deus sabe que seja o que for que nos chame, o que for, enfrentaremos desafios realmente difíceis. Você tem um rio transbordando. Onde quer que você esteja, Deus te diz, me escuta? Estes são dias desafiadores. Estes são dias desafiantes. Posso te dizer, não teremos dias menos desafiantes. São dias desafiadores. E os dias vindouros até que Jesus retorne são desafiadores. E eu diria que para nós, acredito, vai se tornar mais desafiador, não menos. Mas Ele quer que você saiba, eu conheço Deus, eu conheço Josué, você enfrenta circunstâncias difíceis. Não diz apenas que você enfrenta circunstâncias difíceis, mas sim uma oposição definitiva. Eu adoro isso para mim. Josué capítulo 1, versículo 5. Escute, é um verso para homens de verdade. Ouça. Diz que nenhum homem poderá se opor a ti todos os dias da tua vida. Esse é um verso para homens de verdade. E como se Deus, assim como a Josué, ninguém pudesse te deter, obstruir ou impedir de alcançar o que está destinado para ti. Ouça isso. O que Deus tem para você, eu posso garantir que você terá se confiar nele, segui-lo e ouvi-lo. É uma garantia bíblica. O que Deus tiver para ti, se confiares nele, se o seguires e o ouvires, o terás. E é isso que ele está dizendo. Mas é vital entender, especialmente para meus pastores e líderes, a importância disso. É uma grande promessa, mas também uma advertência definitiva. Porque o que é dito a Josué é, Josué, nenhum homem poderá te enfrentar. Agora deixe-me perguntar, por que ele diria isso a Josué? Escute, porque alguns vão tentar. Isso é o que Deus estava dizendo. Ele está dizendo, Josué, não poderão te enfrentar. Mas Josué, haverá pessoas que tentarão te enfrentar. E o que Deus lhe diz, vamos captar isso. O que Deus nos diz é, escute, há batalhas por vir. Não gosto disso, mas isso eu sei. Tenho batalhas pela frente. Aqui está o que sei para você. Você tem batalhas pela frente. Seguidor de Cristo, líder, o que for, há batalhas adiante na vida. Você pode esperar oposição. Você pode esperá-la. Jesus mesmo disse aos seus discípulos que neste mundo teriam tribulação. Agora, quero dizer isto. Não tento ser negativo, pois o fato é que ao dizer vamos fazer algo, outros dirão para não fazer. Você precisa saber que no seu ministério e vida, quando Deus age, o inimigo também age.
Quando você diz vamos construir, Satanás dirá vamos nos opor. Vemos isso em Efésios 6. Não lutamos contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades. É luta contínua. Pablo disse a ele, seja sempre um bom soldado. Há batalhas, há desafios de Jesus Cristo. Pablo uma vez disse isso. Escute 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9. Verdadeiramente se me abriu uma ampla porta para um serviço eficaz. Bem, quem não se emocionaria com isso? Sabe, se não formos cuidadosos em nosso cristianismo e liderança, somos bons em ver oportunidades como olha o que Deus fez em momentos difíceis. Nos perguntamos como poderia Deus, por quê, onde Ele está, fazemos isso, mas note isto. Pablo disse, ei, há uma porta larga para serviço efetivo, aberta para mim. Mas ele menciona muitos adversários, desafios e dificuldades. Permita-me dar-lhe uma lição de liderança. Se você está tomando notas, isso é muito importante para você. Não há oportunidade dada por Deus sem oposição. Você vê tudo até o final. Deus guia Israel com Moisés para fora da escravidão egípcia, diretamente em direção ao Mar Vermelho. Reflete por um momento. Deus guiando este grupo com Josué, firmemente decididos a segui-lo, os leva de volta ao Jordão. E quando chegam ao Jordão, está inundado. Ele os leva através do Jordão pela planície, e Deus nos dá a vitória. Isso é tão impressionante. Ele os leva diretamente à cidade fortificada de Jericó. A vida está cheia de bênçãos, mas a vida está cheia de batalhas. Espero que isso te encoraje. O que estou tentando dizer, e espero que você leve consigo, é que meu propósito aqui é te dar esperança e ajudar a encontrar o caminho enquanto confia, escuta e segue o Senhor. Espero que você ouça isso. Sim, há obstáculos, mas são oportunidades. E sim, há oportunidades, mas elas trazem obstáculos. Mas a grande notícia é que você não caminha sozinho. Se você tem força, coragem e fé no Senhor, o que Deus tem para você será seu. Preciso que me lembrem disso. O que amo em dar esta lição é que luto com obstáculos. Estou enfrentando desafios enquanto ensino. Me faz pensar. Espera, Chris. Deus diz que você precisa de força, coragem. Define um líder. E assim devemos entender que essa é a realidade. Isso significa isto. Escute, como seguidores de Cristo, há chances. Devemos ver nossos obstáculos como oportunidades. Como seguidores de Cristo, existem todos os tipos de oportunidades. Entendendo que até mesmo os obstáculos são oportunidades preciosas. E então, Deus escuta. Não apenas os informa, mas também lhes revela que enfrentam uma oposição definitiva. 1. Situação difícil, tarefas e circunstâncias difíceis. Mas volta e diz também, enfrentas uma tarefa exigente. Ele diz, cruza um rio inundado, conquista uma terra e lidera um povo desafiador. E se você é um pastor, sabe, pode ser desafiante liderar as pessoas. Olha, observa. Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas disse que você poderia confiar nele durante a viagem. E assim quero te lembrar que Deus não disse que a jornada seria fácil para os líderes. É a coragem que a liderança requer. Mas o fato é, ele disse que poderíamos confiar nele, eu sei. Por isso queria ensinar-lhes isso. É a razão pela qual queria isso disponível para você. Sei que muitos enfrentam circunstâncias difíceis, a maioria uma oposição clara. Sei que enfrentas uma tarefa exigente, mas quero que saibas que Deus reconhece isso em sua palavra. E ao saber que tens essas coisas, precisas de força e precisas de coragem. E assim veja, se você vai servir ao propósito de Deus em qualquer cidade que Deus te colocar, em qualquer ministério que Ele te colocar, em qualquer circunstância que Deus tenha permitido você estar, será um desafio, porque Deus te colocou lá para cumprir com o propósito de Deus. E o propósito de Deus é de fato maior do que você, maior do que eu, então será um desafio. Mas aqui está o acordo. Ele diz que você precisará de força e coragem para cumprir sua tarefa, mas também obedecer a sua palavra, fazer o que ele diz frente à oposição. Deus dá a Josué uma fórmula para a vida. É a razão pela qual ensino este trecho das Escrituras. Aproxime-se, concentre-se. Sei que é uma lição em desenvolvimento, você está tentando absorver tudo, mas quero que você capture isso literalmente. Deus diz, ok, Josué, você precisará de força e coragem porque está buscando cumprir meus propósitos. E ele diz que vai precisar que você faça o que ele diz. E então ele diz, deixe-me dar a fórmula de como fazer isso. E aqui está o que ele faz. No verso 8 diz querer isso. Quero que fale a palavra. Aqui está o que eu quero que faça. Então, como seguidor de Cristo, pastor ou líder, isto é o que quero que você fale a minha palavra. O versículo 8 diz, escuta, o livro da lei não se afastará da tua boca. O livro da lei não se afastará da tua boca. Pense nisso.
Josué, no máximo, tinha os primeiros 5 livros da Bíblia. Logo, ele não tinha tudo o que nós temos hoje. Como muito, tinha os primeiros 5 livros da Bíblia. Mas você sabia que quando Jesus foi tentado no deserto, conhece essa história, não é? Ao enfrentar a tentação, o único livro citado foi Deuteronômio. Em outras palavras, tudo que Satanás lançou contra o Filho de Deus só precisou de Deuteronômio para dizer sim. Mas aqui está o que Deus disse. E então ele diz, escute, foque nisso. Há muitas lições-chave no que foi ensinado hoje que te ajudarão por toda a sua vida, porque é o plano divino para você. Ele sempre dizia a Josué para não ser negativo e não reclamar. Não fale apenas sobre o que você sente, não fale o que você pensa, não fale das suas frustrações. Isso é o que eu quero que você faça. Fale o que eu estou falando no desafio, na dificuldade, na adversidade. Fale a minha palavra. Isso ele disse e eu te desafio a fazer isso. Sabe, realmente é fácil ser negativo. Reclamar das minhas circunstâncias, do que enfrento, do quão difícil é. A maioria dos lugares onde viajo, sem querer faltar com respeito, pois você é importante, dou-me tempo para isso. Mas em todas as minhas viagens e em todos os lugares aonde vou, as pessoas sempre me dizem que é difícil. É difícil. E tendem a olhar onde os outros estão e dizem que é mais difícil aqui. Mas Deus disse que seria difícil. Deus sempre disse que haveria obstáculos, seja aqui ou lá. A realidade é que existem dificuldades, adversidades e desafios. Ele diz isso é o que eu quero que você faça. Faço isso porque amo você. Não quero que diga que é difícil repetidamente. São obstáculos e mais obstáculos. Não é o que quero. Josué, você não pode fazer isso. Sei que ao enfrentar rios transbordados, atravessá-los traz novas lutas. Cada vitória, como em Jericó, traz mais desafios. Deus sabia de tudo, mas Josué não. Ele diz a Josué, não fique negativo, você não pode reclamar. Podemos pedir um tempo. Ei, Cris, não fique negativo ou reclame. Posso dizer? Ser negativo e reclamar é fácil para mim, mas ele diz que não podemos fazer isso. Você tem que falar minha palavra. Além disso, ele diz, pense nela. Insista. Evite o negativo. Quero que enfrente isso. Deve crer na minha palavra. Literalmente. No versículo 8, meditará nela dia e noite. Sabes o que Deus nos pede? O valor que é realmente necessário para liderar somos tu e eu. Escute. Devemos ser capazes de dialogar conosco mesmos, em vez de nos deixarmos levar por nossas vozes internas. Devemos ter a capacidade de, diante da negatividade e frustração, sem quaisquer reclamações, poder tomar a palavra de Deus e sua verdade e responder para efetivamente suprimir isso, permitindo que emerja exatamente o que Deus deseja. É um componente-chave da liderança. Eu devo ser capaz de tomar a palavra de Deus, sua verdade e promessas, e falar comigo mesmo, em vez de deixar que a dúvida, o medo, as queixas e a negatividade me dominem. Porque se eu deixar a voz interior falar mais alto do que a voz de Deus, eu certamente não chegarei ao destino onde Deus quer que eu vá. Então ele diz a Josué, precisarás de força e também vais precisar de coragem. Deves conhecer minha palavra, a lei, meditar, pensar e dialogar contigo mesmo. Posso te dizer algo? Quero que você me escute. O trabalho mais difícil para um líder, o trabalho mais difícil é se preparar. Esse é o trabalho mais difícil para um líder. Porque a preparação ocorre em mim para Deus atuar por mim conforme sua vontade. Se eu me tornar negativo e começar a reclamar, obstruo o trabalho que Deus quer fazer, se não for cauteloso. Lembro-me de uma época da minha vida enfrentando um desafio. Sabia que Deus me guiava para seguir em frente. O ministério, de certa forma, enfrentava grande oposição, e assim continuou por meses. Um dia, em reunião com meus líderes, eu literalmente quero que você ouça, me mostrei negativo a eles. Te digo, não sei por que fazemos isso. É tão frustrante, não superamos. E eu desabafei minha frustração. Deixei a voz interior falar, aquela com a qual preciso falar. Nunca esquecerei enquanto viver. Depois de fazer isso, justo no meu tempo habitual com o Senhor, senti que Ele dizia que eu tinha que consertar aquilo. E assim, a cada líder na minha igreja naquela reunião, eu liguei e disse, quero que saibas que sinto muito. Fui negativo. Deixei que a dúvida falasse em vez da voz da fé. E quero me desculpar contigo. Não quero só pedir desculpas, mas garantir que não ocorra de novo sob minha liderança. Quero falar conforme a Deus, não pelas emoções. Quero falar o que Deus diz, não o que vejo. Deus vê coisas que eu não vejo e sabe o que eu ignoro. Quero ser líder de fé, não de dúvida. Voltei, consertei. Te digo, Deus usou-o tremendamente. E finalmente Ele nos deu aquilo em que acreditávamos dele, porque ajustamos a voz de reclamação e a transformamos em uma voz de fé.
É fundamental que líderes façam isso. Deixe-me mostrar-te onde ocorre o mais essencial em tua vida, o que denomino silêncio e solidão. Uma das coisas mais vitais na sua vida é meditar. Diz que precisa de você. Há um lugar aqui para você. Ele diz, você precisa se afastar de tudo e de todos como Jesus mostrou nas Escrituras. Vou precisar que você pegue a voz da dúvida, do medo, da frustração e das reclamações e, em silêncio e solidão, as coloque no altar, deixando-me falar. Um dos componentes-chave para ser o líder, marido, esposa ou qualquer papel significativo que Deus deseje para ti e para construir o que Ele quer na tua vida é obter silêncio e solidão. Você tem que chegar ao lugar onde a voz de Deus é a voz mais forte no seu coração, onde a voz de Deus é a voz mais forte. E a única forma de conseguir isso é com silêncio e solidão. Em uma temporada onde a dúvida, o medo e o desconhecido crescem, se você não se ajustar, permitirá que acumulem dúvida, medo, a ansiedade e preocupação, impedindo de alcançar o que Deus deseja para você. Então, o que você deve fazer é simplesmente ativamente reprimir a dúvida e a incredulidade. E a maneira de conseguir isso é meditando e focando na palavra de Deus. É assim que eu diria que a oposição nos impulsiona em direção à onisciência. Agora, o que quero dizer com isso é que o desconhecido de nossas vidas nos impulsiona em direção à parte conhecida de Deus. Acredito que isso é importante. Pense, é uma boa fórmula para a vida. Não importa quem seja ou o que lhe dere. Ele diz, faça isso. Fala minha palavra, evita negatividade, dúvida, medo. Fala o que estou dizendo. Não pense demais. Empurre para trás todos esses pensamentos. Empurre para trás o medo, a dúvida, a ansiedade com a palavra de Deus. Então ele diz que quer que você faça a palavra. Quer que você realmente faça a palavra de Deus. Veja o que diz aqui no versículo 8, para que você possa ter cuidado de fazer conforme tudo que está escrito nela. Ele está dizendo que minha palavra seja a autoridade final, que o que eu diga seja a autoridade. Sei que você tem sentimentos, medos e ansiedades, mas se eu disse, quero que você faça. Então olhe para isso. Vamos lá. Este é um momento para nós. Este é verdadeiramente um momento para nós, porque então farás prosperar o teu caminho. Se buscas um caminho próspero na tua vida, se buscas um caminho próspero no teu ministério, assim prosperarás. Então você terá sucesso. Pense nisso. A Bíblia não nos foi dada apenas para nos informar, não somente para informação. Foi-nos dada para transformação. Olha, sou igual a ti. Eu também enfrento momentos de dúvida e incerteza na minha vida. Enfrento medo. As coisas para as quais Deus me chamou, o que Deus me disse. Cris, é para lá que eu quero que sua vida vá. Isso é o que eu quero que você faça. Criaram grandes momentos de desconhecido, de medo, de ansiedade na minha vida. Eles têm o que criaram porque homem. Sou apenas um homem. Sou apenas um homem natural tentando cumprir chamados sobrenaturais. Mas isso deveria nos impulsionar a pensar no Deus Todo-Poderoso e em sua sabedoria e direção e suas promessas para que possamos alcançar o que Ele deseja que alcancemos. Há ordens de marcha onde quer que você esteja enfrentando. Pergunte-se, estou dizendo o que Deus quer que eu diga? Estou expressando o que sinto, temo e penso? Ou será que por acaso penso o que Deus deseja? Estou ouvindo a voz da dúvida, do medo? Estou realmente cumprindo o que Deus me chamou para fazer? Se eu cumprir com o meu chamado, terei o que Deus diz que terei. É um fato da vida, isso dizia Josué. Ao fazer o que peço, obterás o prometido. Permita-me compartilhar algo interessante contigo. Quero realmente me assegurar de que todos vejam e reconheçam isso. O Ezeá, a palavra próspero no verso 8 e a palavra sucesso. Assim prosperarás, avançarás, obterás a terra prometida e terás sucesso em teus objetivos. É a única vez na Bíblia que essas duas palavras se encontram juntas. É a única vez que as encontra juntas. Você tem o evangelho da prosperidade e essas coisas. As únicas duas vezes na Bíblia que sucesso e prosperidade se encontram juntos. É justo aqui. E qual é o contexto disso? Fala o que eu falo. Pensa o que eu penso. Faz o que eu digo. A única maneira de prosperar e ter sucesso conforme os propósitos de Deus e seus planos que se desenvolverão até a eternidade é quando você fala, pensa e faz o que Deus te chamou para fazer. Cara, não vale a pena aprender isso? Vamos, isso é bom, realmente muito bom. É um plano, é um esquema. Como Cris, você está indo na direção errada. Volte por aqui. É um texto que vejo sempre. Então Deus faz isso e estamos quase terminando. Pronto. Ele nos dá 3 promessas. Viver, falar, pensar,
fazer. Está bem. E então aqui está o que vamos fazer. 3 promessas. Se você fizer isso, terá o meu apoio. Te darei o que precisas se fizeres o que te peço. No verso 3, ele menciona cada lugar em que pisar a planta do teu pé, te o tenho dado. Exatamente assim. É isso que ele está dizendo. O que ele realmente está dizendo é que vai haver momentos em que você não acredita que o que tem é o que precisa. Mas se você me tem, isso é tudo o que precisa. Agora pense nisso, dizendo Josué. Haverá momentos em que você pensará que não tem o necessário. E ele está dizendo a Josué, eu sou tudo o que você realmente precisa. Cara, te digo, aprendi essa lição. Deus me chamou para fazer coisas. Não entrarei em detalhes, mas ele me chamou para lugares onde pensei que não tínhamos dinheiro, recursos ou pessoas. E Deus quer que faça isso. Confie. Quando comecei o que Deus chamava, descobri o que tínhamos. Descobri que tínhamos o tempo, as pessoas e os recursos. Incrível como Deus pode fazer isso. E isso que ele diz. Vou fazer por você, aqui. Ele só diz que vai dar. Escuta, vamos desacelerar um segundo porque quero que entenda. Olha, reconheço que não sei tudo o que Deus te chamou para fazer. Isso vale verdadeiramente para pessoas de todas as nações, papéis de liderança e simplesmente aqueles que tentam ser o marido, o pai cristão, a esposa que Deus nos chama para ser. Não sei tudo ao que Deus te chamou, nem o que Ele planejou exatamente para ti. Não sei. Nem sequer sabemos bem o que Ele tem reservado para nós. Mas é isso que estou te dizendo. Se você decidir segui-lo, você o terá. Isso não é tão bom, não é? É isso que estou te dizendo. Pode não ser tudo o que Deus te chamou para ser, mas é claro. Seu plano para a vida é, se você me seguir, ouvir e confiar em mim, tudo o que tenho para você, você terá. Alguns de vocês certamente estão pensando que Deus me chama, mas não creio que posso. Não entendo. Não acredito ter tudo o que preciso. Se você sabe que Deus está te chamando para isso, Ele diz que dê um passo de fé, porque o que tenho para você, você terá se me seguir. Então ele diz isso, eu adoro, não terminamos. Diz, você terá provisão, te darei o que precisas, terás minha proteção. Ele diz isso. Vemos isso no versículo 5. Anote, assim como estive com Moisés, estarei contigo. Não te falharei nem te abandonarei. Eu prometo. Que grande promessa. Ele está dizendo, Josué, escute, você pode viver com confiança. Homem, ore por mim para viver aqui e eu oro por você para isso. Ele está dizendo, Josué, você pode viver com total confiança porque estou contigo. Então, querido pastor e seguidor de Cristo, onde quer que você esteja hoje, tenha confiança, pois estou verdadeiramente contigo. Confiança porque estou contigo. A única coisa que devo fazer em momentos difíceis é voltar e estou falando, estou pensando, faço o que Deus quer. Se for assim, é a fórmula para o sucesso. Se eu conseguir isso, Ele está comigo. Tenho a sua proteção. Sabe? É engraçado. Criei meus filhos em uma subdivisão, em um bairro, em um lugar onde havia casas ao nosso redor, havia iluminação pública, todas essas coisas. Assim viviam meus filhos crescendo, mas curiosamente eles tinham medo do escuro. Isso sempre me surpreendeu. Se meu filho deixasse algo no carro, ele tinha que ir buscar lá fora e nos dizia, ei, você viria comigo? E eu pensava que havia luzes lá fora. Era muito pequeno, vocês sabem como é, mas se sentia intimidado de sair sozinho. Ele se sentia intimidado em enfrentá-lo, e o que fazia era buscar uma irmã e dizer, ou ouve, vem comigo. E se sua irmã, que era mais fraca e mais lenta porque tinham idades próximas, pensasse por um minuto, se ela saísse com ele, então ele teria a coragem de sair. A realidade é que se não tivesse alguém com ele, não se atrevia a sair. Sabe que faremos coisas quando há pessoas conosco que não faremos quando não estão. Quero dizer, a única coisa que mudou foi sua irmã com ele. Ele era mais forte que ela, rápido também. Mas se ela fosse com ele, encontrava coragem. Olha, te digo, escuta. Saber que Deus, o Deus do universo, está conosco, sabes o que fará? Nos dará coragem para nos aventurarmos em coisas que normalmente nunca faríamos. É isso que aconteceria. Ele encontrou coragem aqui na presença de sua irmã. O que está sendo dito é, Josué, encontrarás coragem na presença de Deus. E isso é o que devemos lembrar. Olha, adoro o que um pastor disse. Precisamos não de grande fé, mas de fé num grande Deus. Isso é o que precisamos, acreditar que Deus está conosco. E veja, observe, Deus nos prospera. Ele diz que te dará sua proteção, presença e apoio para que prosperes. Te mostrei recentemente para que ages de acordo com o que está escrito.
Faça o que estou te dizendo. Ao fazer o que te digo e ao seguir minhas instruções, você fará prosperar o seu caminho e terá sucesso. Mais uma vez, escute-me. O único lugar na Bíblia onde prosperidade e sucesso é encontrado justo aí quando você faz tudo de acordo com o que eu te disse. Quero dizer isso, pessoal. Escutem-me bem. Muitas vezes, pessoas me disseram em anos de ministério, só quero ser fiel. Só quero ser fiel. Quero terminar fielmente e quero fazer isso. Ser fiel ao Senhor é o meu desejo. Mas eu não quero apenas ser fiel, quero ser frutífero. Quero ser fiel e quero ser frutífero. Realmente acredito nisso. Acho quase egoísta. Se quiser terminar fielmente, tudo bem. Se terminar assim, estará bem. Você está brincando? Jesus morreu pelos pecados, enfrentou ira, dor, castigo. Ele morreu pelo mundo. Quer que saiba o quanto os ama e o quanto se importa. Aspiro ser fiel e frutífero para as boas novas de Jesus Cristo. Agora percebo que Chris Dixon só é capaz de semear. Eu apenas passo a vida tentando compartilhar as boas novas, semear para avançar. Nunca mudarei nem salvarei uma vida. Somente Cristo pode. Mas quero ser fiel e acredito que serei frutífero por isso. Quero avançar, dar passos de risco, de medo, do desconhecido, quando Deus me chama, porque isso frutificará grandemente para o reino de Deus. Portanto, assim, escute, temos notícias importantíssimas. Nossas bênçãos estão ligadas à nossa obediência. São excelentes e boas notícias, porque significa que não devo produzir a bênção, apenas caminhar em obediência. E a obediência produz a bênção. E assim ele diz que a força e a coragem são necessárias. E eu só quero te deixar com isso. Não apenas a força e a coragem são necessárias, mas também são possíveis. A força e coragem são possíveis. Não só necessárias, você deve tê-las, mas também são possíveis. E são possíveis porque ele diz que podemos lembrar dessas promessas com confiança. Talvez você diga, pastor, eu não sou uma pessoa forte nem corajosa. Eu estava pronto para fugir de uma galinha, lembra? Não sou uma pessoa muito forte nem corajosa. Mas realmente podemos ter força e coragem porque podemos sempre lembrar com confiança das promessas fiéis de Deus. Verso 2 da terra que te dou. Tu e eu devemos viver realmente confiando que o que Deus tem para nós, nós teremos se ouvirmos a sua voz. E então é ouvir, não é apenas possível por suas promessas, é possível por sua presença. Deus diz que vai estar contigo. Não sei por qual situação você está, mas se segue a Cristo, Deus está lá. Não sei com o que está se enfrentando, mas se ouve a voz de Deus, Ele te guiará pelo que enfrenta. Se você está ouvindo, Ele vai falar. Ele vai falar com você. A pergunta é, você está realmente ouvindo? E eu tenho uma pergunta para você. Pense nisso por um minuto. A questão essencial na vida é, farei isso sozinho ou será que Deus fará? Porque essa é a pergunta que Deus estava respondendo. Deus dizia a Josué, Josué, você realmente não pode fazer isso sozinho, mas eu posso fazer. Então, se apegar a mim, conseguiremos. Te pergunto, vai fazer o necessário para enfrentar o que vem? Você vai conseguir o que for realmente necessário, ou Deus fará? E quando me tranquilizo no fato de que sou responsável por confiar, ouvir e responder, ao fazer exatamente o que Deus quer que eu faça, posso ter o que Deus deseja para mim. Eu adoro o versículo 9. Eu adoro o versículo 9. Escute o que eu não te ordenei, que sejas forte e corajoso. Não tremas nem te desanimes. Por quê? Porque deverias, nas circunstâncias em que estás, ser forte e corajoso. Por que você deveria ser forte e corajoso diante do que enfrenta? Escute, porque o Senhor teu Deus está contigo onde quer que você vá. Meu amigo, precisamos voltar a isso. Somos servos do Deus Altíssimo. E o mesmo Deus que estava com Moisés quando o Mar Vermelho se partiu, uma nação atravessou, e o mesmo Deus que estava com Josué quando cruzaram um rio Jordão inundado, e o mesmo Deus que estava com Josué quando marcharam ao redor da cidade de Jericó e as muralhas se derrubaram, esse mesmo Deus está disponível e presente para ti e para mim, e precisamos viver de acordo com isso. Deus está disposto, ouça-me bem, Deus está sinceramente disposto a aceitar total responsabilidade por uma vida dedicada a Ele. Deus está disposto a aceitar total responsabilidade por uma vida que está dedicada a Ele. E quando vivemos acreditando que somos servos do Deus Altíssimo, tudo muda. Há vários anos, minha filha, quando era muito pequena, estava aterrorizada. Tenho 2 filhas, ambas tinham medo de cachorros. De fato, onde morávamos, havia uma casa na colina com um cachorro no quintal, algo que marcava nosso cotidiano. Ele tinha um latido profundo, escuro e forte. Podia assustar você apenas com seu latido.
Um dia, eu estava no jardim com minha filha mais nova brincando, rindo e nos divertindo. Podia ouvir o cachorro latindo, o que fazia com frequência, mas estava trancado em seu quintal, sem se aproximar dela. Assim, brincávamos sem pensar muito no cachorro. Olhando a colina, vi o cachorro já do outro lado da cerca. Notei que ele estava fora e solto, literalmente. O que aconteceu foi que enquanto ele latia e nós brincávamos, ele começou a descer a colina se aproximando de nós. Havia uma rua entre nossas casas e enquanto latia, ia descendo a colina e continuou se aproximando da rua e finalmente capturou completamente a atenção da minha filha. Então a Bíblia diz que o inimigo anda ao redor como um leão rugindo. Frequentemente esse leão rugindo traz oposição, dificuldade, adversidade. Deus nos chama para coisas onde ele recebe crédito. Sentimos que ficamos aquém ao olharmos para nós mesmos em vez de para Deus. Mas aquele cachorro capturou sua atenção. Assim como suas circunstâncias, situação e como o inimigo pode capturar sua atenção. E assim ela parou de brincar, se concentrar em mim, focar no que fazíamos, e viu o cachorro. Esse cachorro atravessou a rua latindo alto, se aproximando. Não corre, mas avança devagar, latindo e nos intimidando. E minha filha deu uma volta e correu em minha direção e pulou sobre mim. Tudo aconteceu rápido quando ela pulou. Quero dizer, ela pulou com todas as forças. Se lançou em mim e tentei pegá-la, mas meio que falhamos um pouco. E todo o medo e ansiedade não caíram sobre mim. Eles deslizaram ao redor do meu ombro, mas se agarraram ao meu pescoço e começaram a me apertar e a puxar de mim. Posso dar o endereço onde aconteceu. Ela começou a me enforcar. Literalmente, apertava forte. Então aqui estou eu, tentando segurar minha filha, puxando-a com um olho no cachorro. Agora eu a tenho e tento manter tudo sob controle. E já estou vendo as manchetes. Filha estrangula pastor, o mata no jardim de sua casa. Digo, estou com o rosto vermelho, não posso respirar. Ele me enforca. Tento carregar com o olho no cachorro. Finalmente a agarro, coloco na minha cintura, faço ela soltar o braço para respirar e grito com ela. Não sei se é traduzido mundialmente, mas disse saia e dei um pisão em direção ao cachorro. E ele parou e começou a latir, mas parou. E então dei alguns passos para frente e voltei a dar pisadas em sua direção e disse, sai daqui. O cachorro deu meia volta, atravessou a rua, subiu a colina e voltou para casa. E aqui está o engraçado. Eu te digo que isso aconteceu. Minha filha, o nome dela é Hannah, olhou para o cachorro e disse, na, você não pode me alcançar. Agora me diga, como exatamente uma menina passa do terror ao ponto em que vai estrangular o próprio pai, aonde ela tem confiança suficiente para dizer, na, você não pode mesmo me alcançar? Vou dizer exatamente o que ocorreu. Escute-me, só ela aprendeu a fonte de sua força. Embora ela pudesse ter se sentido intimidada por esse cachorro, ela percebeu que aquele que eu amo e quem me ama de fato não se sente intimidado por esse cachorro. Posso te dizer algo hoje? Escute-me. Aquele que você ama e quem te ama não se intimida pelo inimigo, não se intimida pelas suas circunstâncias, não se intimida pelos seus obstáculos. Você deveria deixar este lugar hoje e onde quer que Deus te leve, viver com a confiança de que sou um servo do Deus Altíssimo e só preciso pensar o que Ele pensa. Preciso me ouvir e cuidadosamente pensar nisso, dizer exatamente o que Ele indica e fazer rigorosamente o que me diz. E se você realmente fizer isso, prosperará e terá sucesso exatamente na vida que Deus deseja para você. Oro para que hoje você se vá animado, sabendo que é verdadeiramente um dedicado servo do Deus Altíssimo. Permita-me orar por ti. Pai, oro por cada pessoa que vê esta mensagem. Deus, sei de dias desanimadores e conheço circunstâncias difíceis e conheço o medo e a dúvida e a incredulidade e experimentei cada um deles. Mas, Senhor, estou realmente chegando a um melhor entendimento de Ti, aquele que amo e que me ama. E Deus, eu sinceramente rogo por cada pessoa que está assistindo e rogo pela minha própria vida. Tu és a verdadeira fonte da nossa força. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz. Ajuda-nos a conhecê-la e a responder a ela por meio do Teu Espírito, por meio da Tua sabedoria e por meio do Teu poder. E sei que conseguiremos alcançar o que nos estás chamando para alcançar. Tu és o Deus de Josué, mas também és nosso Pai, nosso Senhor, nosso Salvador e nosso líder. Que caminhemos com confiança. Em nome de Jesus, amém. Obrigado pelo tempo e companhia. Espero ver você em breve.